Fui lá gritar pro São Paulo e assim, o estádio revela muita coisa. Jogadores que a gente acha ruim pela TV, no estádio a gente vê que são péssimos, são fraquíssimos. É, e revela também a bagunça, como o time é burocrático, como o time não tem ideia nenhuma. No estádio não dá pra esconder nada. O estádio revela tudo, o estádio escancara as limitações todas. E esse time do São Paulo, do Dorival Júnior, não tem rigorosamente nada. Nada. Esse time do São Paulo é burocrático com a bola e vulnerável sem a bola. É um time que passa de lado sem nenhum tipo de verticalidade, sem nenhum tipo de objetividade. É toque de lado, atrás de toque de lado, atrás de toque de lado. Não tem um jogador que tenta um passe mais vertical. O esquema do Dorival subutiliza o Marcos Antônio, que fica aberto pelo lado direito. No primeiro tempo ele ficou aberto pelo lado direito. Já esteve em outras partidas aberto pelo lado esquerdo. O melhor meio-campista do São Paulo, o jogador mais inventivo do meio-campo, que por muitas vezes foi o melhor jogador do São Paulo, é subutilizado pelo Dorival Júnior. Em nome das suas convicções, das suas preferências e tudo mais, ele pega o melhor meio-campista do São Paulo e subutiliza ele. O Marcos Antônio não é nem sombra do jogador que foi. Claro, tecnicamente, porque tá abaixo do que já foi, mas porque ele pega menos na bola. Ele é um jogador que precisa carimbar a bola o tempo inteiro, tá pegando na bola o tempo inteiro. E o Dorival escala ele de modo que ele pegue pouco na bola, ele fica aberto pela ponta. E o Marcos Antônio é aberto pela ponta, frágil do jeito que é, ele não vai levar nenhum jogador no 1 contra 1. Vai ser encaixotado na dobra de laterais e zagueiros e volantes. Ele tem que ser o primeiro cara a receber a bola dos zagueiros e ditar o ritmo de jogo, conduzir a bola até o ataque como sempre fez, desde que chegou ao São Paulo. Então assim, o Dorival piora o Marcos Antônio, piora o time por consequência, utilizando o Marcos Antônio mal. Segundo, o São Paulo não tem ideias, cara. Não tem troca de passes, não tem jogada ensaiada, não tem triangulação, não tem treino no São Paulo. Os gols que o São Paulo toma são iguais. O São Paulo tomou de novo um gol de cabeça e jogada aérea, como tomou com o Atlético Paranaense, como tomou com o Grêmio. Assim, o São Paulo do Dorival Júnior é previsível até nos defeitos, cara. É previsível na frente na hora de criar e é previsível nos defeitos. De novo um gol de bola aérea, cara. Assim, o São Paulo não consegue manter um placar, cara. Isso é falta de treino, bicho. E não teve falta de treino. Ele teve tempo pra treinar. Ele teve dias de treino, cara. O trabalho do Dorival é o pior trabalho de um técnico do São Paulo em 2026, mas assim, disparado. O time do Dorival joga muito menos bola do que o time do Crespo e do que o time do Roger. Do que o Crespo nem se compara no final. E do que o Roger também. O time do Roger jogava mais bola do que o time do Dorival. Cara, e é isso assim. E não vejo metade, um décimo da indignação com o Dorival do que tiveram com o Roger. Um décimo. O trabalho do Roger foi longe de ser brilhante, mas era infinitamente melhor do que o trabalho até agora do Dorival. É um fiasco do começo ao fim. É um fiasco o trabalho do Dorival. E agora, a gente perdeu o único álibi que restava, que a gente falava aqui, que era o Morumbi cheio. Mas nem o Morumbi cheio, a atmosfera, 44 mil torcedores que estiveram lá e gritaram, nem eles foram capazes de sublimar o vazio total que é esse time do São Paulo. O vazio, cara. Não tem uma ideia, não tem nada. O Dorival precisa ser perguntado e cobrado. O que você tá treinando? O que você tá fazendo? Por que o São Paulo não tem jogada? Por que o São Paulo não tem triangulação ofensiva? Por que o Marcos Antônio joga pior nas suas mãos? Por que o Luciano joga pior nas suas mãos? Por que o Caleri joga pior nas suas mãos? Os jogadores pioraram com o Dorival. O sistema favorece os jogadores. Gente, com o Crespo, o São Paulo, o time estava azeitado. Eram esses jogadores. Não tinha ninguém diferente. Eram esses jogadores. E o time jogava mais bola. Tinha o Alan Franco e o Enzo Dias. Bom, o Domingos Duarte ali, tá bom. Não é por causa do Alan Franco, nem do Enzo Dias, ou o Sabino, eventualmente, que esse time que tava jogando bola. Porque o time tinha mais treino, tinha mais mão do técnico. Até com o Roger teve momentos melhores. Fez golaços, trocas de passe, venceu jogos. Porra. É o quarto ou quinto jogo do Dorival no Morumbi. Acho que é o quarto. Boston River, Botafogo, Milionários e agora, quarto jogo. Ele só venceu o Boston River, se não me engano. Acho que é isso. Ou são 3 jogos e ele só venceu um. Que isso, cara? Não adianta, cara. O Morumbi não vai
ganhar sozinho. Vai ter que ter algum pouco de ideia. Vai ser no abafa quando o time tiver um pouco de ideia. Não tem nada. O gol do São Paulo foi fortuito, cara. Não foi mérito, jogada trabalhada. O Pablo Maia, que 20 minutos antes tinha dado um chute que parou a bola na lateral de esquerda, acertou um golaço. Inclusive, depois do gol, melhorou muito. Tava mal até o gol. Mal. E depois do gol, melhorou muito. Jogou muito bem no segundo tempo, Pablo Maia. Se jogar assim, tudo bem ser titular, né? Como vinha jogando, não, né? Então, assim, né? O Dorival com os seus preferidos e tudo mais, se jogar assim, até a gente até entende ele ser titular. Como jogou no segundo tempo. No primeiro tempo não jogou nada. Jogou até o gol, não tava jogando nada o Pablo Maia. Mas é isso, cara. O que me deixa puto é o seguinte: cadê a cobrança? Cadê? Não tem ninguém falando nada, cara. Ninguém tá falando nada. A minha impressão, honestamente, é que o Dorival, que é um sujeito que parece ser legal, tem títulos importantes, inclusive pelo São Paulo, ganhou com o Corinthians, ganhou com o Flamengo, tem valor. Tudo isso não importa. O Vanderlei Luxemburgo é pentacampeão brasileiro, o Tite de treinou a seleção brasileira. Sim, o que importa é o hoje, é o agora, é 15 de agosto, é o São Paulo brigando pra não cair. Então, assim, não importa o que ele fez pelo São Paulo, o que ele fez nos outros lugares, o que importa é o que ele tá fazendo agora. O trabalho dele não tem nada, rigorosamente nada, e ninguém tá cobrando, cara. Ninguém tá achando que o maior culpado do São Paulo tá jogando esta bolinha é o Dorival Júnior. Porque esses mesmos jogadores, com outros treinadores, jogaram melhor. Isso é culpa do técnico, bicho. Isso é culpa do técnico. Vocês vão me desculpar, isso é culpa do técnico. É lógico que os jogadores são limitados. Eu já falei um trilhão de vezes aqui que esse time do São Paulo é limitado até a medula. Os jogadores são limitados. Eles são. Mas bem armados, eles conseguem ser minimamente competitivos. Com o Zubeldia foi assim, com o Crespo foi assim, com... Sabe? Foi assim. Pô. Cara, é muito... O que me deixa... De verdade, o que me incomoda é esse silêncio. Esse silêncio. Não, beleza. Ninguém tá puto com ele. Ninguém tá puto com o Dorival. Como estiveram com o Roger. Ninguém, cara. É uma diferença brutal. Brutal. Caralho, meu. Sim, puta, cara, já elencamos todos os culpados possíveis. Agora que o culpado tá na nossa cara, a gente não vê. A gente não fala, porra. É ruim o trabalho dele, meu. É ruim. Um camarada acabou de me perguntar, você trocaria o técnico? Bicho, se nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro não fizer no mínimo 6 pontos, nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, bicho, troca. Troca. São Paulo, de novo, tem a rodada inteira amanhã, sei lá em que posição vai terminar essa rodada, pode terminar em 15º, sei lá onde vai terminar. Chapecoense lá tem que ganhar, é o lanterna, não importa que é fora de casa, tem que ganhar. Bragantino e Atlético Mineiro em casa, tem que ganhar. E eu tô assim porque hoje tinha 44 mil pessoas no Morumbi, uma atmosfera linda, torcida apoiando, o caramba, preço, ingresso popular, o caralho, e o time não tem nada, meu. Não tem nada, cara. Então assim, o álibi que faltava hoje já não funcionou. E agora, porra? E agora? Eu perguntei em alguns vídeos, quando o Dorival, quando ainda faltava vir no Morumbi. Bom, a gente tem esse álibi, isso a gente pode ainda, esperar. Jogar bem, ter o Morumbi lotado, que foi sempre a coisa que tirou o São Paulo das zonas de perigo, nos anos que precisou, 2017, 13, 16, o caralho. O Morumbi no Gogó fez o São Paulo se livrar, o Morumbi no Gogó fez o São Paulo ser campeão. Hoje teve Morumbi lotado, teve Gogó, teve tudo, teve jogadores recuperados de lesão, não teve desfalque sério, não teve nada. Que isso, cara? Não jogou nada, meu. Não jogou nada. Então, assim, pra mim tem que ter um limite. Tem que ter um limite, cara. Nem sei qual que tá o aproveitamento dele. Tava 28, aí empatou com o Bolívar, empatou de novo agora. Qual que é o aproveitamento? Deve ser um lixo, sei lá qual que é. 30% de aproveitamento do Dorival Júnior. São Paulo não vence, cara. São Paulo não ganha um jogo. São Paulo não mantém um placar. São Paulo não tem uma jogada. São Paulo não tem ideia, não tem nada, cara. Inacreditável. As mexidas pioram o time. E vocês vão me desculpar, cara, o Cauli, ele é enervante em vários aspectos, ele entrou mal na altitude, cara, mas o Cauli é um jogador de futebol melhor do que o Ferreirinha, ele é melhor jogador de futebol do que o Ferreirinha. E num time que não tem nenhuma ideia, coloca o Cauli pra jogar, dá uma sequência pra ele. O Cauli, de novo, o Cauli, ele irrita pra cacete jogando, mas ele é um jogador que tem um mínimo de criatividade, o mínimo de criatividade. Põe ele, testa ele pra jogar, pra ter um pouco mais de criatividade. São Paulo é um deserto, não tem nada. Nada. Só toca de lado, cara. Não tem uma jogada vertical, não tem um toque que quebra linhas, o cacete, entendeu? O jogador mais
que mais arrojado é o Domingos Duarte, que tá jogando bem e tá com alguma confiança. Cacete, alguns jogadores no estádio são assim, de doer. O Wendel no estádio, cara, olha, eu vou falar um negócio, bicho. Não dá pra jogar. O Iago tem que ser titular no próximo jogo. Já. Iago titular, entendeu? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E Dorival Júnior barrou atacante e saiu do Morumbi extremamente vaiado e xingado por 45 mil torcedores. Queria te explicar o sábado do São Paulo. O Tricolor convocou seu torcedor que foi ao estádio, mas depois de um bom primeiro tempo, com o gol do Pablo Maia no finzinho, São Paulo fez péssimo segundo tempo e ficou no empate 1-1 contra o Curitiba, resultado horroroso. São Paulo precisava voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento um pouco mais distante. Hoje o São Paulo tem 27 pontos e o penúltimo colocado, o Remo, tem 22 com uma partida a menos. Importante registrar que o São Paulo não ganha há 9 partidas no Campeonato Brasileiro, sequência que faz com que o Tricolor esteja muito ameaçado de rebaixamento. Importante contar que, por opção de Dorival Júnior, André Silva não foi nem sequer relacionado. O Caleri começou como titular e no banco ficaram o Rian Francisco e o Gustavo Santana. A ausência do André Silva, que já teve propostas para deixar o São Paulo nessa janela, chama a atenção. E o Dorival saiu muito, mas muito atacado, foi a principal vítima do torcedor depois da partida. Vale a lembrança de que o Dorival não consegue vencer no Campeonato Brasileiro desde 19 de fevereiro. Ainda pelo Corinthians, ele acumula entre São Paulo e Corinthians 15 rodadas sem vitória. Isso equivale a quase um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Péssima fase do treinador, que já foi comandante da seleção brasileira, mas não para de decair. Só para fechar o noticiário do São Paulo, contar que o Rogério Caboclo desistiu da candidatura à presidência do São Paulo. O candidato de oposição tem tudo para ser Marcelinho Portugal Gouveia, que é filho do ex-presidente lendário Marcelo Portugal Gouveia. São Paulo tem solução? Está ameaçado de rebaixamento? Dorival é o culpado? Já uso o espaço para comentar. A gente vai falar agora sobre uma matéria do conselheiro Flávio Marques, uma matéria bem detalhada sobre os gastos do São Paulo no futebol no período basicamente da gestão Casares. Foram gastos 3 bilhões quase, tá? 2,7 bi no departamento de futebol. Mas o São Paulo gastou 2 bilhões 774 milhões de reais com o seu futebol, obtendo, né, resultados que a gente olha esse número de 3 bilhões, é basicamente o faturamento agora que o São Paulo virou anual de 1 bi. Então o São Paulo gastou quase o seu faturamento total desse período, de 2021 a 2025. E a gente olha quais foram os elencos assim estrelados que a gente montou neste período. E se a gente for comparar também com outros clubes, os outros clubes tiveram um investimento menor, tirando, obviamente, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. A única contratação, talvez, mais bombástica, seja o James Rodrigues, inclusive, que veio de graça. E o São Paulo só pagou os vencimentos. Aí se a gente pode colocar o Lucas nesse bolo, tudo bem, mas Caleri e Luciano, por exemplo, são jogadores bons para o São Paulo, mas nunca tiveram uma badalação para receber salários supermilionários também. Eles têm uma identificação muito grande com o São Paulo. Se a gente for pegar, por exemplo, 2021, o São Paulo é campeão paulista com a base sendo protagonista. Em 23, que é o título que a gestão antiga sempre se vangloriou. Vocês vão pegar aquele time de 2023, vamos pegar para a gente ver e falar, não, pera, 3 bilhões, mas olha o título da Copa do Brasil. Então, beleza, vamos lá. Título da Copa do Brasil, Rafael custou 5 milhões e não tem um salário lá muito alto para os padrões do futebol brasileiro. O Rafinha veio de graça do Grêmio depois dele ter sido rebaixado e também, como já estava numa fase de declínio na carreira, no São Paulo ele conseguiu se reerguer, também não tinha um super salário. A gente vai com o Arboleda, que está aí há um bom tempo, que aí sim, com a gestão antiga que renovou o contrato, colocou o contrato dele lá nas alturas, então foi culpa muito por conta dessa gestão atual, dessa gestão antiga do Casares, que renovou o contrato do Arboleda em 2 oportunidades, mas também, né, já estava no clube há um bom tempo, e o Beraldo, que era da base. E entrou no jogo o Diego Costa, que também era da base. E quando a gente fala que o cara é da base é porque, fatalmente, o salário dele é bem menor do que os demais. Do lado esquerdo, o Caio Paulista, que veio de empréstimo do Fluminense, também não era um super salário, inclusive no São Paulo ele nunca teve um super salário, um dos motivos
para o staff dele querer ir para o Palmeiras foi porque, por exemplo, o Palmeiras ofertou o dobro do salário que ele tinha no São Paulo, por exemplo. Então, para vocês verem como realmente foi um jogador ali que também não ganhava muito. A gente vai para a dupla de volantes. Pablo Maia, base. Alisson também veio de graça, escanteado lá do Grêmio, e o Dorival transformou em volante. Também nunca teve um super salário, inclusive, pelo contrário, ele virou um grande salário que foi público agora, né? O salário dele foi para $500 mil, por exemplo, na renovação de contrato que ele teve com o São Paulo. O Lucas Moura, que aí sim veio, né, com o salário lá no talo e tudo, beleza. E aí a gente tem o Rames Rodrigues que estava no banco, mas que custa. No time, o Wellington Rato, que estava no Atlético Goianiense, que também não tinha um super salário, tá? Não tinha. Por exemplo, o Arthur ganhou o dobro do que ganha com o São Paulo só pagando. O São Paulo paga hoje o que paga hoje o dobro do que ganhava o Wellington Rato. O Wellington Rato era bem menos de $500 mil também por mês. E veio, acho que o Wellington Rato não veio de graça. O Paulo pagou 5 milhões na sua compra, se eu não estiver enganado. E aí do outro lado era o Nestor, base. E o Caleri, que aí o São Paulo também pagou uma graninha, mas também não foi lá uma super grana. Então, você está vendo como esses 3 bilhões, na verdade, com os jogadores que foram do principal título, vamos pegar de 21 a 25, o principal título foi a Copa do Brasil de 23. Então aí fatalmente você atrela a uma parte de maior gasto com o título de 23, mas não foi, porque o time base daquela ocasião era a maior parte de base, os jogadores que vieram de graça. Então, e inclusive era uma das minhas principais críticas à gestão Casares na época, e não é muito difícil você pegar 2023, 2024, 2025 eu trazendo isso, desse discurso que era muito contraditório. Era um discurso de que, não, a gente precisa competir, a gente precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente foi inteligente em várias questões do mercado. O time de 2023 foi um time montado de maneira inteligente, verdade. Você pegou o Alisson, o Caio Paulista, o Rafinha, o Wellington Rato, jogadores que não estavam nos principais centros e você conseguiu montar um time competitivo alinhado com a base. Só que ao mesmo tempo não se sustenta os déficits, os balanços financeiros ruins de gastos. Fatalmente era uma gestão que não tinha controle, que não conseguia fazer uma gestão do seu dinheiro. E a gente vai provar isso aqui nessa matéria do Flávio Marques, tá? Ele até traz que, na visão dele, vou pegar aspas, a aplicação dos recursos poderia ser mais eficiente, conforme constatamos ao comparar com adversários que jogaram as mesmas competições. E ele traz do endividamento, o objetivo é comparar a eficiência e a aplicação de recursos entre os principais clubes do futebol brasileiro. E aí ele vai comparar com os outros clubes, né? A melhor régua para esse comparativo é o desempenho em jogos do Campeonato Brasileiro, competição que soma 8 meses no calendário, que, em tese, né, mostra o desnível técnico dos adversários, porque assim, eu tenho também essa convicção, o pontos corridos, ele consolida um trabalho que se sustenta, um trabalho realmente a longo prazo, um trabalho bem feito. O mata-mata, gente, querendo ou não, obviamente, se você está mais estruturado, e Palmeiras e Flamengo são provas disso, você está sempre ali, e inclusive por isso que eles estão sempre ali. Mas o São Paulo, cá entre nós, o São Paulo foi muito acaso, foi muito camisa. A gente ganhou o Paulistão, a gente foi para a final da Copa Sul-Americana, que é um torneio abaixo, e a gente perdeu. Fomos campeões da Copa do Brasil, em 24 não chegamos em nenhuma final, e em 25 também não chegamos em nenhuma final. Então, o mata-mata, ele te dá essa aleatoriedade de você, com um elenco competitivo, mas abaixo dos demais, de você conseguir chegar, como a gente fez isso em 2023, né? Os estaduais e copas, pelo desnível técnico de alguns participantes e por terem desequilíbrio no número de jogos, não são considerados no comparativo direto, pois podem distorcer os resultados, mas fazem parte dos comentários da matéria. E aí ele adotou como critério o comparativo, no comparativo, uma equipe ter disputado todos os jogos da Série A entre janeiro de 21 a dezembro de 25, sem que tenha sido rebaixada neste último ano. Apenas 8 times se qualificam por esses critérios, né? Então, nos critérios que foram estabelecidos, apenas 8 times que estão aqui, e o São Paulo tem o pior aproveitamento de pontos entre eles, 46%, tá? Cada um dos times realizou 201 jogos pelo Campeonato Brasileiro,
sendo 38 por ano, entre todas as temporadas. Então, para vocês entenderem, o Flávio ele pegou as equipes que não foram rebaixadas, basicamente, e que contemplam todos esses critérios, ficaram as 8 equipes, e aí o São Paulo é a pior equipe com esse desempenho, tá? Palmeiras e Flamengo realizaram um jogo a mais, totalizando 202 jogos, o que não altera as conclusões do estudo. O São Paulo teve o pior desempenho acumulado entre todos os times que jogaram a Série A e não foram rebaixados no período considerado. Um aproveitamento de 46%. Então mostra que realmente no Campeonato Brasileiro o São Paulo teve um desempenho pífio. Inclusive, que exemplifica, né? O melhor desempenho, que foi um pouco melhor, foi com o Zubeldia. E em 2025 com o Crespo, onde a gente ficou em 6º, 8º lugar ali, basicamente. Aliás, nos dois, né? A gente ficou em 8º e 9º lugar. Tivemos o menor número de vitórias, o pior ataque, o pior saldo de gols, e a nossa defesa foi a segunda pior entre os times analisados. O mau desempenho no Campeonato Brasileiro não está relacionado à falta de recursos, e sim, né, o direcionamento, as escolhas destes gastos. E aí o Flávio ele faz um comparativo dos gastos dessas equipes, né? E aí, olha os gastos. O Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians também é uma situação preocupante, porque no período também o Corinthians foi mais ou menos igual que o São Paulo. O Corinthians ainda gastou mais do que o São Paulo. E teve Corinthians e São Paulo estão bem semelhantes, inclusive, neste levantamento, mas como a gente fala de São Paulo, a gente, né, vamos focar no nosso. E aí, por exemplo, em termos de investimento, o São Paulo só ficou atrás de Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Eles passaram da casa dos 3 bi e o Flamengo passou da casa dos 4 bi. O São Paulo teve gasto maior do que o Atlético Mineiro, maior do que o Fluminense, maior do que o Internacional e maior do que o Bragantino. Olha o Bragantino aí, o Bragantino que, inclusive, se consolidou aí na Série A. O Tricolor está entre os 5 times que mais gastaram com seu futebol neste período, considerando os limites desse estudo, mas seus resultados inferiores dos adversários investiram muito mais. E aí o São Paulo no período, né, foi campeão do Campeonato Paulista, tirando a fila de títulos que realmente foi importante, a Supercopa e a Copa do Brasil. E aí teve as equipes que gastaram mais no período. O Botafogo, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro de 24, não se classificou porque disputou a Série B em 2021. O Flamengo, né, que ganhou praticamente tudo aí durante os últimos anos. Aí tem o Palmeiras também, que foi também campeão de muita coisa. E aí, ó, o Corinthians, ele gastou 18% a mais que o São Paulo, para somar 4% em pontos no Campeonato Brasileiro. Os pontos do Alvinegro custaram 13% a mais do que o do São Paulo. Com um investimento pouco maior que o São Paulo, o time do Parque São Jorge conseguiu a classificação à Libertadores via Brasileiro em 3 temporadas, enquanto o São Paulo só conseguiu 1 ano. Então, por mais que o Corinthians tenha um gasto maior, querendo ou não, ele teve um resultado ligeiramente maior, porque de 5 campeonatos possíveis, o Corinthians se classificou via Libertadores de maneira direta 3 vezes. O São Paulo só uma vez, que foi em 2024 com o Zubeldia, né? A gente foi para 24 no Campeonato Brasileiro para a Libertadores de 24 porque a gente foi campeão da Copa do Brasil, tá? O Galo gastou o mesmo que o São Paulo e no acumulado dos últimos 5 anos para somar 17% a mais de pontos na Série A e terminar 3 das temporadas também na zona de Libertadores. Então, o Galo investiu menos e teve mais resultados do que o São Paulo, com o adendo de que neste período de estudo o Galo ainda conquistou um título de Campeonato Brasileiro também, assim como a Copa do Brasil, e acabou, por exemplo, tendo uma hegemonia no estadual, porque aproveitou um momento de fragilidade também do Cruzeiro e ganhou 5 títulos estaduais no período, ganhou a Supercopa também, como a gente ganhou. E além disso, neste período, o Galo foi finalista da Copa do Brasil e também da Libertadores, né? E aí, a partir daqui, todos os clubes que gastaram menos que o São Paulo alcançaram um desempenho melhor em jogos da Série A. O Fluminense, por exemplo, teve uma despesa 16% inferior, somando 11% mais de pontos do que o São Paulo no período. Cada ponto do Fluminense basicamente custou 7,7 milhões, correspondente a 76% do custo médio do São Paulo. E olha que no período o Fluminense
ganhou o bicampeonato do Carioca, ganhando do Flamengo em 2 anos consecutivos, ganhou a Libertadores de 23, batendo o Boca Juniors. Ainda disputou o Super Mundial, que aumentou ainda mais, né, o faturamento da equipe, que, né, salvou bastante também as finanças do Fluminense desde então. O Internacional teve um gasto 39% menor do que o São Paulo e conquistou 5% mais dos pontos. O valor de cada ponto somado foi de 5,9 milhões, representando 58% do custo do São Paulo. E aí o Internacional, ele terminou à frente do São Paulo em 4 dos 5 campeonatos que estão sendo analisados neste período. Já o Bragantino, ele trabalha com um orçamento menor, mais administrado, a gente sabe de tudo isso. E aí o Bragantino também teve um investimento menor e também uma situação maior. E aí a conclusão aqui do Flávio. Equipes com investimento muito menores alcançaram desempenhos esportivos mais relevantes que o São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Isso que ele está contando só... O ex-São Paulo Gabriel Sara começou a nova temporada em alta na Turquia. O meia brasileiro foi decisivo na estreia do Galatasaray na Super League ao dar a assistência para o gol de empate por 2-2 diante do Sorun. Atual tetracampeão nacional, o Galatasaray saiu atrás no placar e precisou buscar o resultado até os minutos finais. Nos acréscimos, Gabriel Sara cobrou o escanteio que encontrou Vitor Osimhen, responsável por marcar o gol que evitou uma derrota inesperada na primeira rodada. A participação reforça o protagonismo que o brasileiro conquistou desde sua chegada ao futebol turco. Aos 27 anos, Gabriel Sara inicia sua 3ª temporada no Galatasaray, consolidado entre as principais referências do elenco. Contratado em 2024 por 23 milhões de euros, o meia rapidamente se tornou peça importante da equipe. Desde então, conquistou as edições de 2024, 25 e 2025, 26 da Super League, além da Copa da Turquia de 2024-25. O desempenho também aumentou sua projeção internacional e colocou o jogador no radar de grandes clubes europeus. Para o tricolor, a ascensão do meia também reforça a valorização de jogadores formados ou revelados pelo clube no futebol internacional e, obviamente, dinheiro em caso de novas vendas. E aí, torcedor tricolor, de quem você acha que é a culpa pelo mau desempenho do São Paulo nesta temporada? De Dorival, que não consegue arrumar o time? Do próprio elenco, que é tecnicamente fraco, ou da gestão que destruiu o ano do tricolor com a demissão de Crespo? Deixe sua opinião nos comentários. Marquinhos Cipriano, revelado pelo São Paulo, vive um dos melhores momentos da carreira no futebol europeu. Atualmente no FC Sion da Suíça, o lateral esquerdo foi decisivo na classificação da equipe para a próxima fase das eliminatórias da Conference League. Após empate fora de casa, o Sion venceu o Noa por 2-1, com participação importante do brasileiro que vem se destacando pela regularidade e protagonismo. Além da competição continental, o Cipriano também tem sido peça fundamental no campeonato suíço, onde já contribuiu com assistências e atuações sólidas, ajudando o clube a conquistar pontos importantes. A ascensão de Cipriano no Sion é resultado da sequência como titular e da adaptação definitiva à posição de lateral esquerdo. Inicialmente atacante nas categorias de base do São Paulo, o jogador passou por uma transição de função durante sua carreira, consolidando-se como defensor com forte presença ofensiva. Essa versatilidade tem chamado a atenção de clubes europeus, que já realizaram sondagens pelo atleta. O próximo passo para Cipriano será manter a regularidade no FC Sion e buscar novas conquistas na temporada. Caso siga em alta, o jogador pode ser alvo de propostas mais concretas de clubes europeus, o que representaria nova etapa em sua carreira. Para o São Paulo, acompanhar essa trajetória é estratégico, já que o clube pode se beneficiar financeiramente em futuras negociações, dependendo dos percentuais mantidos em acordos anteriores.